falando no senhor Carrascal. Vamos lá. O Carrascal ele vai estar fora dos próximos 3 jogos do Flamengo e após a atuação contra a equipe do Independiente Medellín, eu não posso dizer aqui e chegar aqui e dizer o Carrascal vai fazer falta. Sinceramente, pelo que o Carrascal jogou, não vai fazer falta. É claro que para o treinador do Flamengo faz falta, porque é um jogador a menos, por exemplo, na rotação de você fazer mudanças dentro de um jogo ou até mesmo para começar de titular. Mas a atuação do Carrascal hoje é uma atuação muito, muito, muito ruim. O Carrascal conseguiu me irritar com apenas 10 minutos de partida. Ele perde um gol que, mais uma vez, é um gol feito. Não tem como, não pode um jogador profissional perder o gol que o Carrascal perdeu. Ele já tinha perdido um gol inacreditável, eu acho que foi no duelo contra a equipe do Santos. Novamente, ele perde um gol praticamente debaixo do gol, sem goleiro. Bastava simplesmente acertar a bola. E o Carrascal, mais uma vez, acaba, neste lance, ele acaba meio que furando a bola. Precisava só empurrar a bola pro gol. Só empurrar, porque, cara, o Samuel Lino deu um passe. Não foi nem um cruzamento, foi um passe para gol. Bastava ele chutar pro gol e fazer o gol. E ali era 3 minutos de jogo. Em um jogo de Libertadores, se você tem a possibilidade de abrir o placar cedo, jogando em casa, faça. E aí o Carrascal perde aquela oportunidade. E, sinceramente, depois do gol que ele perde, tudo que ele faz a partir dali, tudo dá errado, tá? Tudo dá errado. E você percebe que, assim, o jogador sente que ele meio que sentiu o gol perdido. Porque a partir dali é um Carrascal que você vê que não tá concentrado 100%. Passa errado, faz os movimentos equivocados, você vê que ele tem que ir para um lado, ele vai para o outro. É um jogador que carrega demais a bola, mais uma vez eu destaco isso. Carrascal precisa botar na cabeça dele que ele precisa carregar menos a bola e tocar mais rápido. Porque todas as vezes que o Carrascal leva a bola, muitas vezes dá um passe, 2, 3, 4 com a bola, você pode perceber, vai 3 em cima dele e recupera a bola. Então o Carrascal precisa ser um jogador o quê? Mas é objetivo, quando tem a bola nos pés, carregar menos a bola e tocar a bola mais rápido. E aí, assim, erra o passe, erra a tomada de decisão, perde um gol feito, e aí o Flamengo, que estava muito bem na partida, acaba tomando um gol por culpa de quem? O Carrascal. 100% culpa do Carrascal, porque é o que eu falei. Ele quer carregar a bola, ele quer ir para o lado errado, e aí os jogadores do Independiente Medellín fechou em cima dele. Quer carregar a bola, inclusive, no campo de defesa. No setor que você não pode perder a posse da bola, não pode perder a bola naquele setor que o Carrascal perdeu, gente. Não pode. O seu time, a última linha está saindo. E aí ele perde a posse da bola e não dá tempo do Danilo, por exemplo, fechar o espaço para o jogador finalizar. Não dá para o jogador, como o Danilo, chegar a tempo. O Danilo até tenta, mas não dá tempo suficiente. Então o Flamengo tomou um gol de empate porque o Carrascal, mais uma vez, erra na tomada de decisão. E, sinceramente, é um jogador que, vamos lá, cara, ele já tá, na minha opinião, tá? É um jogador que já está irritando, com certeza, o torcedor por já ter sido expulso 2 vezes na temporada. E por que ele não joga os próximos jogos? Ele não joga os próximos jogos porque esse atleta pegou punição. Então, os próximos 3 jogos não teremos o Carrascal. Por culpa de quem? Do Carrascal. Então, assim, ele já está sendo expulso e ficando punido. E aí, dentro do jogo, quando ele tem a chance de mostrar um bom futebol, ele joga mal. Para mim, foi, de longe, o pior jogador do Flamengo na partida. O jogador que tomou um monte de decisões erradas. E sendo muito sincera, se fosse um treinador um pouco mais rígido, provavelmente o Carrascal não voltaria do intervalo. Se é um treinador que não pensa 2 vezes em trocar o jogador do intervalo, o Carrascal teria saído. Volta a dizer, 10 minutos de jogo, ele já estava tomando decisões erradas, perdeu um gol inacreditável. Então, assim, um jogador como o Carrascal, que custou o que custou, por exemplo, tem um monte de oportunidade, ele deve ter finalizado 3 a 4 vezes nesta partida. E aí, eu até brinquei, ele é o típico jogador que chuta fofo. Olha a chance que ele tem no segundo tempo. Ele chuta no meio do gol. No primeiro tempo foi a mesma coisa. Ele chuta, exatamente. O Samuel Lino dá um belíssimo cruzamento para o Carrascal na segunda trave para dominar e chutar. De novo, ele chuta fraco no meio do gol. O goleiro pega tranquilamente.
Então, assim, não dá para o Flamengo ter um jogador como o Carrascal de titular. Sabe por que não dá? Porque além desse atleta diariamente ser expulso, muitas das vezes a bola da partida cai no pé dele. E nem sempre o Flamengo terá a qualidade de outros jogadores para vencer a partida. No jogo contra o Santos, ele perde 2 gols inacreditáveis. Ainda bem que os jogadores do Flamengo tiveram a capacidade de vencer a partida. Hoje, por exemplo, mais uma vez, ainda bem que os outros atletas deste elenco tiveram o quê? A capacidade de vencer o jogo. Porque se você depender do Carrascal para vencer jogo, depender assim, o Flamengo está jogando mais ou menos, precisa, por exemplo, vencer por 1-0. Você tem um Carrascal, um atleta que vai entrar frente a frente com o goleiro. Você acha que ele vai fazer gol? Eu não consigo ter essa certeza. É a mesma história do Gonzalo Plata. Chegou frente a frente com o goleiro. Eu já nem tenho muita reação, porque eu acho que eles não vão marcar gol. Então, assim, por mais que o Carrascal seja um jogador de qualidade, o Carrascal precisa jogar mais, tá? Ele precisa jogar mais, ele precisa errar menos. Não dá para tomar tanta decisão errada como o Carrascal toma dentro de 90 minutos. Ele foi o pior jogador em campo. Errou um monte de passe. O gol do Independente é culpa dele, porque ele perde a posse da bola e porque ele leva a posse da bola para o lado errado. Ele, por exemplo, sairia com uma assistência, e eu até, volto a dizer, até brinquei, ele não merecia assistência, porque seria assistência, por exemplo, no gol do Léo Pereira. Não merecia. Ele perde o gol feito, ele teve 2, 3, 4 oportunidades para fazer e ele não consegue fazer o gol. Por exemplo, tem um lance que o jogador do Flamengo está passando assim completamente livre, completamente, não sei se é o Samuel ali ou é o Plata, tá passando livre. Aí o Carrascal domina a bola, leva um ano para passar. No primeiro tempo, antes dele perder o gol, o Bruno Henrique tá fazendo o movimento certinho. Ao invés do Carrascal passar a bola para ele, não, ele vai carregando. Aí quando ele solta a bola, o que acontece? O Bruno Henrique tá impedido. Então, assim, a atuação do Carrascal, horrível, e é uma atuação que, por mais que vai ser um jogador a menos para Leonardo Jardim utilizar nos próximos jogos, sinceramente, não vai fazer falta. A bola tá caindo no pé do Carrascal nos últimos jogos e ele tá perdendo um gol. Pensa, nesses últimos jogos, qual gol o Carrascal fez? Se você observar, olha os 2 gols que ele perde contra o Santos. Olha o gol que ele perde hoje. Cara, era pra ele ter o quê? Os números, por exemplo, que o Lucas Paquetá tem na temporada. O Samuel deu 2 gols pro Carrascal fazer. Exatamente, porque assim, as pessoas falam, o Samuel... Gente, volta a dizer, isso já aconteceu, por exemplo, no jogo contra o Santos. O Samuel não fez um grande jogo. Tudo bem. Ele deu 2 passos para os caras fazer o gol, perderam. A mesma coisa. O Samuelino deu um baita de um cruzamento. Fez um baita de um cruzamento pro Arrascaeta. O Arrascaeta perdeu o gol. Depois lá no começo do jogo, ele faz um baita de um cruzamento e o Carrascal perde um gol inacreditável. E aí eu vou concordar. Pra mim não tem muito debate. Pelo que vem jogando, Paquetá é titular. Seja ali pelo lado direito ou de volante. Obviamente eu espero que esteja de meio pela direita. Mas o Carrascal hoje, banco de reserva, gente. Banco de reserva. O Carrascal não está jogando esse futebol todo. Não está mesmo. Longe do que jogou na temporada passada, que inclusive ele foi titular. Ele foi titular e ele ganhou a vaga porque ele mereceu. Porque ele estava jogando muito bem. Mas já desde a reta final da temporada passada, o Carrascal não está jogando bem. Nessa temporada tem algumas boas partidas. Mas volto a dizer, a bola está caindo no pé dele. E ele está perdendo os gols. O gol que ele perde contra o Santos é inacreditável. O gol que ele perde o Independente Medellín é inacreditável. E é igual você falou. Num jogo de Libertadores, cara, você tem a possibilidade de abrir o placar logo do início, faz o gol. E o Flamengo viu, mais uma vez, o time desperdiçar chances, perder várias chances e não fazer o quê? O segundo gol. E viu tomar um empate. O Carrascal é o típico jogador que frustra o torcedor, por exemplo, que está na arquibancada. Sem brincadeira. Tipo assim, você tá pronto para comemorar o gol, porque ele tá completamente livre para finalizar. E ele vai e perde o gol. Cara, deve ser muito frustrante pro torcedor que tá na arquibancada. Se eu que estou aqui fico frustrada a cada oportunidade claríssima que o Carrascal perde, imagina aquele minuto 3 ali. Torcedor, o jogo acabou de começar, o Flamengo tem uma grande oportunidade, o torcedor ele tá assim, no top de animação. Aí o Carrascal perde o gol, cara, deve ser a frustração vai lá embaixo, entendeu? Então assim, não dá, entendeu? O Carrascal é o típico jogador que frustra o torcedor. O Carrascal foi o pior jogador do Flamengo nessa partida contra a equipe do Independente Medellín, não foi bem não.
Concordo.